Ashoka, o Grande, o imperador que preferiu o sangue ao Dharma, serve como um exemplo de advertência sobre como os ideais podem ser obscurecidos pela ambição. No início de seu reinado, Ashoka defendeu o progresso em todo o Império Mauryan. Ele melhorou estradas, expandiu o comércio e introduziu sistemas de bem-estar social para ajudar os pobres e doentes. A devoção de Ashoka aos valores budistas moldou seu início de reinado. Seus editos promoviam a bondade, a não-violência e a compaixão por todos os seres vivos. O império parecia ser liderado por um governante determinado a guiar através da empatia e sabedoria. Essa imagem se despedaçou com a Guerra de Kalinga. Quando o Estado independente de Kalinga resistiu à expansão Mauryan, Ashoka respondeu com uma força esmagadora. A campanha custou mais de 100.000 vidas e deixou a terra devastada. Ao observar as consequências, Ashoka viu os ideais gravados em suas inscrições de pedra desmoronarem sob o peso dos mortos. Seu coração não amoleceu. Em vez disso, o medo e a determinação endureceram sua resolução. Registros históricos descrevem como o trauma de Kalinga assombrou Ashoka. No entanto, seu arrependimento não levou à retirada. Em vez disso, ele se tornou mais calculista. Em um caso, ele ordenou a execução de dissidentes que questionaram sua autoridade, deixando claro que a misericórdia tinha limites. Publicamente, Ashoka continuou a falar de paz e tolerância. Mas, privadamente, ele apertou o controle e usou punições severas para manter a ordem. Essa contradição entre a imagem pública de Ashoka e suas ações privadas tornou-se cada vez mais evidente após Kalinga. Ele aprendeu que a compaixão podia inspirar, mas o medo garantia seu império. O momento em que Ashoka decidiu governar pelo terror marcou um ponto de virada, não apenas para seu legado, mas para os milhões que viveram sob sua sombra. Você já se perguntou se a mensagem pública de paz de um líder é meramente uma máscara para o controle que ele exerce a portas fechadas? O padrão pelo qual os ideais de um governante corroem sob a pressão do poder não é exclusivo de Ashoka. Em outra época e lugar, um jovem reformador enfrentou uma traição que o transformou em um nome que se tornou sinônimo de crueldade e medo: Ivan, o Terrível, a ascensão da paranoia e o nascimento da tirania. Aos 16 anos, Ivan IV abalou a nobreza corrupta da Rússia e reescreveu suas leis, prometendo unidade e justiça. Seu início de reinado trouxe reformas legais, instituições mais fortes e a expansão do comércio. Ivan trabalhou para enfraquecer o controle dos boiares sobre o poder e, por um tempo, a Rússia viveu um período de progresso e esperança sob sua liderança. Essa esperança não durou. A desconfiança de Ivan em relação aos boiares aprofundou-se rapidamente quando ele descobriu conspirações e traições na nobreza. A sensação de ameaça cresceu, mas foi a morte repentina de sua esposa Anastácia, em 1560, que inflamou sua paranoia. Ivan estava convencido de que os boiares a haviam envenenado, e sua suspeita transformou-se em obsessão. O luto quebrou sua perspectiva. Ele não conseguia mais distinguir inimigos reais de imaginários. Em resposta, Ivan criou a Oprichnina, uma polícia secreta com amplos poderes para erradicar a deslealdade. Os Oprichniki, vestidos de preto, aterrorizaram a população. Eles torturaram, executaram e confiscaram propriedades da nobreza, muitas vezes agindo apenas com base em boatos ou suspeitas. Sua violência atingiu o auge com o massacre de Novgorod, onde milhares foram mortos por ordem de Ivan. Cidades foram destruídas, famílias inteiras aniquiladas e as fronteiras entre justiça e crueldade desapareceram. A transformação estava completa. O reinado de Ivan passou a ser definido pelo medo e pela brutalidade. Suas reformas iniciais foram submersas em ondas de desconfiança e violência. O massacre de Novgorod marcou o momento em que seu governo se transformou em tirania aberta e mostrou quão rapidamente o medo de um líder
pode consumir uma nação? Pode uma única tragédia pessoal realmente justificar a aniquilação de todo um povo? Em seguida, um imperador famoso por seu código de leis volta-se para o massacre em massa. Até onde a lei pode se dobrar antes de quebrar? Justiniano I, o legislador que desencadeou o caos. Justiniano I é lembrado como o imperador que codificou o direito romano no lendário Codex Justinianus, uma base para sistemas jurídicos em toda a Europa. No entanto, sob essa conquista, o ressentimento fervilhava em Constantinopla. Impostos altos e a crescente influência da corte de Justiniano alimentaram a raiva entre as facções poderosas da cidade. Em 532, essa raiva explodiu. Os azuis e os verdes, rivais ferrenhos nas corridas de bigas da cidade, deixaram de lado suas diferenças e se uniram contra o governo de Justiniano. A revolta de Nica varreu Constantinopla, com chamas lambendo a Santa Sofia em construção e grande parte da cidade sendo incendiada. Por quase uma semana, as ruas ficaram repletas de violência e destruição. Os insurgentes exigiram a deposição de Justiniano, e o controle do imperador sobre o poder pareceu vacilar quando dezenas de milhares se juntaram à revolta. Diante do colapso de seu reinado, Justiniano hesitou. Encorajado por sua esposa Teodora, ele decidiu ficar e agir com determinação. Ele ordenou que seu general Belisário esmagasse a revolta impiedosamente. Soldados cercaram os insurgentes no hipódromo, e o que se seguiu foi um massacre. Dezenas de milhares foram mortos em um único dia. A rebelião terminou em banho de sangue, e as ruínas da cidade serviram como testemunho mudo do preço da sobrevivência de Justiniano. O legado do imperador vive no direito, mas a memória da revolta de Nica e a resposta brutal lançaram uma sombra sobre seu reinado. A história muitas vezes se lembra dos visionários que remodelam seus mundos, mas raramente esquece o preço pago por aqueles que cruzam seu caminho. A preservação de um legado jurídico vale o sangue de 30.000 cidadãos? Pedro, o Grande, o reformador que se voltou contra seu povo. O reinado de Pedro, o Grande, permanece como um estudo de caso de ambição e agitação. Determinado a levar a Rússia à modernidade, ele forçou mudanças profundas, reestruturou as forças armadas, introduziu novas escolas e exigiu que a nobreza adotasse costumes ocidentais, tudo em um ritmo implacável. A fundação de São Petersburgo, sua nova capital, tornou-se o símbolo dessa transformação. No entanto, sob essas reformas, o custo humano aumentou massivamente. A resistência veio de todos os cantos. A nobreza ressentia-se da erosão de suas tradições, e os servos tinham que suportar trabalhos forçados e impostos esmagadores. Milhares morreram construindo canais e ferramentas nos pântanos sobre os quais São Petersburgo surgiria. O que prometia ser uma nova era para a Rússia, muitas vezes parecia uma sentença de morte para aqueles que tiveram que realizá-la. À medida que a resistência crescia, a paciência de Pedro se esgotava. Ele tornou-se cada vez mais implacável, determinado a sufocar a desobediência onde quer que ela surgisse. O momento decisivo veio com seu próprio filho, Alexei. Suspeitando que Alexei estava conspirando contra ele, Pedro ordenou sua prisão. Sob tortura, Alexei confessou acusações vagas de conspiração e morreu pouco depois, provavelmente devido às consequências da brutalidade que sofreu. Quando a visão de um pai pesa mais do que seu amor, o que resta de sua humanidade? Pedro remodelou a Rússia, mas ao custo de milhares de vidas e do sangue de sua própria família. Às vezes, o impulso de construir um novo mundo deixa cicatrizes que nunca desaparecem. Se um governante está disposto a sacrificar seu próprio sangue pelo progresso, que esperança tem o homem comum? Nem todo governante que afirma agir pelo bem do povo é lembrado por sua misericórdia. Leopoldo II da Bélgica,
o filantropo que orquestrou um genocídio. Aqui está um rei que construiu hospitais em seu próprio país e massacrou milhões no exterior. Leopoldo II da Bélgica fingiu ser um humanitário, mas seu domínio sobre o Estado Livre do Congo tornou-se um dos episódios mais mortais da história colonial. Em 1885, Leopoldo garantiu o Congo como sua colônia privada e apresentou a tomada de posse como uma missão para acabar com a escravidão e espalhar a civilização, mas, na realidade, impôs um sistema implacável de cotas de borracha. Soldados da Force Publique, seu exército privado, patrulhavam as aldeias e exigiam rendimentos impossíveis. Se as cotas não fossem cumpridas, a punição era rápida e brutal. Casos documentados descrevem como soldados cortavam as mãos de homens, mulheres e crianças como prova de disciplina. A mão decepada tornou-se o símbolo do reinado de Leopoldo, um sinal inequívoco de terror. Algumas aldeias foram arrasadas como advertência. O medo e a violência dominavam a vida cotidiana. Enquanto a imagem de Leopoldo na Europa permanecia a de um modernizador e filantropo, relatos do Congo começaram a vazar. Missionários e ex-oficiais, incluindo o cônsul britânico Roger Casement, coletaram depoimentos e evidências de assassinatos em massa, mutilações e trabalhos forçados. Seus relatos chegaram à imprensa internacional e desencadearam uma onda de indignação que não podia mais ser ignorada. A pressão cresceu até que uma investigação oficial forçou Leopoldo a ceder o controle do Congo em 1908. Até então, mais de 10 milhões de congoleses haviam morrido como resultado direto de suas políticas, um número que ainda choca os historiadores hoje. O mundo viu como a ambição desenfreada e a ganância de um governante podiam destruir milhões de vidas, independentemente da máscara que ele usasse em público. Como pode um homem ser celebrado como um salvador em um continente enquanto age como um monstro em outro? O que leva os líderes a cruzar a linha de reformador para opressor? A resposta reside no estranho poder que molda o legado de cada governante. Ao longo dos séculos, o momento que empurrou cada governante para o abismo foi diferente. Guerra para Ashoka, traição para Ivan, paranoia para Justiniano, rebelião para Pedro, ganância para Leopoldo. Seus ideais, outrora sinceros, foram distorcidos pelas mesmas forças que lhes deram poder. A mudança de reformador para opressor nunca esteve longe. Se este olhar sobre transformações sombrias o fascinou, escreva nos comentários qual momento repentino mais o chocou. Se os reis mais esclarecidos da história podem perder o controle, quem de nós está seguro contra a sedução do poder? Se estas histórias de poder e traição mudaram sua visão sobre as grandes figuras da história, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos revelando as verdades ocultas que o tempo tentou enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes do futuro, compreendendo o passado. Nosso próximo tesouro histórico será revelado muito em breve. Nie każdy władca, który twierdzi, że działa dla dobra ludu, zostaje zapamiętany ze względu na swoje miłosierdzie. Leopold II, belgijski, filantrop, który zorganizował ludobójstwo. Oto król, który w kraju budował szpitale, a za granicą wyrżnął miliony. Leopold II belgijski udawał humanitarystę, lecz jego rządy nad wolnym państwem Kongo stały się jednym z najkrwawszych epizodów w historii kolonialnej. W 1885 roku Leopold zabezpieczył Kongo jako swoją prywatną kolonię. Przedstawił przejęcie jako misję zakończenia niewolnictwa i szerzenia cywilizacji, lecz w rzeczywistości wprowadził bezwzględny system kontyngentów kauczukowych. Żołnierze Force Publique, jego prywatnej armii, patrolowali wioski, żądając niemożliwych do osiągnięcia plonów. Jeśli kontyngenty nie zostały spełnione, kara była szybka i brutalna. Udokumentowane przypadki opisują, jak żołnierze odrąbywali ręce mężczyznom,
kobietom i dzieciom jako dowód zdyscyplinowania. Odcięta dłoń stała się symbolem rządów Leopolda, wyraźnym znakiem terroru. Niektóre wioski zrównano z ziemią ku przestrodze. Strach i przemoc rządziły codziennym życiem. Podczas gdy wizerunek Leopolda w Europie pozostawał wizerunkiem modernizatora i filantropa, raporty z Konga zaczęły wyciekać na zewnątrz. Misjonarze i byli urzędnicy, w tym brytyjski konsul Roger Casement, zbierali zeznania i dowody masowych zabójstw, okaleczeń i pracy przymusowej. Ich raporty dotarły do międzynarodowej prasy i wywołały falę oburzenia, której nie można było dłużej ignorować. Nacisk rósł, aż oficjalne śledztwo zmusiło Leopolda w 1908 roku do zrzeczenia się kontroli nad Kongiem. Do tego czasu ponad 10 milionów Kongijczyków zginęło w bezpośrednim wyniku jego polityki. Liczba, która do dziś szokuje historyków. Świat zobaczył, jak nieskrępowana ambicja i chciwość władcy mogą zniszczyć miliony istnień, niezależnie od maski, którą nosił on publicznie. Jak człowiek może być czczony jako zbawca na jednym kontynencie, podczas gdy na innym działa jako potwór? Co pcha przywódców do przekroczenia granicy między reformatorem a oprawcą? Odpowiedź leży w dziwnej sile, która kształtuje dziedzictwo każdego władcy. Na przestrzeni wieków moment, który pchnął każdego władcę nad przepaść, był inny. Wojna dla Asioki, zdrada dla Iwana, paranoja dla Justyniana, rebelia dla Piotra, chciwość dla Leopolda. Ich ideały, niegdyś szczere, zostały wykrzywione przez te same siły, które dały im władzę. Przejście od reformatora do oprawcy nigdy nie było odległe. Jeśli ten wgląd w mroczne transformacje Cię zafascynował, napisz nam w komentarzach, który nagły moment najbardziej Cię zszokował. Jeśli najbardziej oświeceni królowie w historii mogą stracić panowanie nad sobą, to kto z nas jest bezpieczny przed pokusą władzy? Jeśli te historie o władzy i zdradzie zmieniły Twoje spojrzenie na wielkie postacie historyczne, zasubskrybuj nasz kanał i polub ten film. Odkrywamy ukryte prawdy, które czas próbował pogrzebać. Pomóż nam siać ziarno przyszłości poprzez zrozumienie przeszłości. Nasz kolejny historyczny skarb zostanie ujawniony już wkrótce.